Só para introduzir, então, um pouquinho, a gente está fazendo uma espécie de TCC com o nosso grupo de espanhol, que fala sobre a saúde mental no meio dessa pandemia toda. E a gente separou 15 perguntas. E é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Bia? Acho que é basicamente isso. É um assim, pro nosso trabalho de espanhol e para ajudar as pessoas de alguma forma na pandemia que tem acontecido. E essas perguntas foram baseadas às pessoas, que a gente fez uma enquete, então, o que eles gostariam de perguntar para uma psicóloga. E é Que basicamente isso. bacana. E é isso. Então, se apresenta um pouco, fala um pouco do seu trabalho e tudo. Então, sou formada pela Universidade de São Marcos em 2012. Eu fiz outros cursos, tenho uma especialização em psicoterapia breve personalizada. A maior parte do meu trabalho é na área clínica, então eu atendi bastante desde 2014, que eu comecei a atender uma quantidade maior de pessoas, até atualmente, na pandemia eu continuei atendendo, eu precisei parar um pouco, porque eu engravidei, tive uma gestação complicada, eu dei uma pausa, mas voltei atendendo online, que também foi uma experiência nova, porque eu não tinha feito até então, e foi importante nesse momento, já que vocês estão, né, falando especificamente aí da pandemia, foi super importante poder viabilizar o atendimento através do atendimento online. E também tenho trabalho, uma experiência na área social, trabalhei um pouquinho num projeto social, na área do esporte, recrutando estagiários, fazendo orientação vocacional com os adolescentes que estavam saindo do projeto, acolhendo os pais, acolhendo a demanda também das crianças. E também tem um pouquinho só de experiência na área de RH, né? Mas a minha maior experiência mesmo é na saúde mental, no atendimento clínico. Beleza. A gente fez uma enquete no Instagram e algumas pessoas mandaram perguntas. E a primeira pergunta é normal quando passamos em uma ponte e pensamos em jogar o celular ou até no jogar? Porque tem isso, né, da gente estar passando por um lugar talvez super alto e pensar, nossa, vou jogar meu celular ou vou me jogar daqui. Isso é normal? Essa é uma pergunta muito séria, muito importante. Que bom que essa pessoa perguntou isso, provavelmente porque deve ter tido algum sigilo ou se sentiu confortável por alguma razão, porque não é uma pergunta fácil de fazer, né? Não é normal. Se essa pessoa fez essa pergunta, está pensando em qualquer pessoa que esteja pensando em fazer isso, procure ajuda. Procure falar com alguém de confiança. Não conseguiu com um, tenta com o outro, não desista. O ideal é fazer terapia, né? O psicólogo ele não faz julgamento, ele não vai te apontar o dedo, ele não deve fazer julgamento. Então você tá lá, você vai no psicólogo para se entender por que será que você está pensando assim. Se você está pensando assim, é um sinal que tem alguma coisa que não está bem, né? Possivelmente, na maioria dos casos, a possibilidade de depressão. Agora, a próxima pergunta é: o que um psicólogo faz? O psicólogo pode fazer muitas coisas, é uma área muito grande. Por exemplo, eu trabalho na área clínica. A área clínica, ela cuida, são pacientes que vão com alguma questão emocional, com algum problema que tem de ordem emocional, que o psicólogo vai orientar, acolher e ajudar essa pessoa a lidar com esse sentimento de emoção. O psicólogo ele pode também trabalhar na área de RH. Ele faz o processo, o recrutamento e seleção da pessoa, né? Se eles adequam o perfil da empresa com o perfil do profissional para que seja adequado ali, que ele consiga seja bacana tanto para a empresa, que fique dentro do que a empresa precisa, quanto no ambiente corporativo, se aquela pessoa vai ou não, dependendo do lugar, né? Se a pessoa vai se adaptar, está apta, não só em questão de competência, mas também de como ela pensa, do jeito que ela é. O psicólogo também pode desenvolver videogame, por exemplo. Ele pode trabalhar na área social, né, ajudando as pessoas na área social, em postos como, por exemplo, deixa eu ver,
tá fugindo algumas coisas aqui nunca dei uma entrevista, primeira vez. Dei um crédito para mim. Na área social, como eu trabalhei, por exemplo, num projeto social, às vezes vem da prefeitura, às vezes são iniciativas das próprias pessoas da comunidade, e aí acaba sendo um papel diverso, mas é sempre procurando acolher as pessoas e orientar para outros serviços. Sempre vai estar ligado no conhecimento humano, de como que no comportamento humano, que o psicólogo ele estuda o comportamento e a mente humana, né, de como que ela pode responder a determinadas situações, em diversos contextos. O que é ou como é uma sessão de terapia? Bom, é importante saber que é o seguinte, o psicólogo ele pode trabalhar de diversas formas, então tem várias, a gente fala que são linhas psicológicas, que são vários autores que pensam, que têm teorias de como o ser humano se comporta, né? De como o ser humano desenvolve e tudo mais. Então, cada psicólogo pode seguir uma linha de algum profissional e isso pode mudar um pouco. Mas o que normalmente acontece é uma sessão de 50 minutos a 1 hora, né? E a pessoa fala o que ela quiser, o que ela tiver confortável, ela pode falar, é livre, né? Pode mudar um pouquinho a técnica de cada profissional. Tem profissional que fala um pouco mais, tem profissional que fala um pouco menos, né? Normalmente, na primeira sessão, a pessoa vai toda nervosa, toda preocupada. Ai, não sei nem o que eu falo, não sei nem por onde eu começo, por onde que eu começo a falar, né? E ela pode falar do jeito que ela quiser. E às vezes ela prefere que o profissional faça perguntas para ela. E aí o profissional pode fazer perguntas, então, se ela não sabe por onde conversar, não sabe por onde falar, então o psicólogo pode fazer algumas perguntas. Normalmente ela está voltada de por que ela resolveu ir procurar a terapia, para começar a entender o que motivou aquela pessoa e até o psicólogo para entender o que motivou essa pessoa a estar ali. Às vezes é uma questão que a própria pessoa tem dificuldade de explicar e tudo bem, porque às vezes nem a gente, o psicólogo está ali para tentar ajudar você a entender entender o que aconteceu para você chegar ali. Não é uma situação que ninguém se imagina estar. Normalmente fala, nossa, jamais imaginei que estaria ali, né? Então, funciona assim, a pessoa vai lá, senta, fala, às vezes é estranho falar para alguma pessoa que não conhece, né? E o psicólogo vai ouvindo, acolhendo. É importante falar que existe a questão do sigilo, então o psicólogo não pode falar, tudo que o psicólogo falar tudo que a pessoa falar é de total sigilo, o psicólogo não pode compartilhar, e que o psicólogo não pode julgar em momento nenhum, que o psicólogo não pode falar a partir da sua experiência, e sim usar as teorias que estão, né, científicas, que estão à disposição do psicólogo, para ele precisa ter esse conhecimento. E funciona mais ou menos assim, é tranquilo, parece que é um bicho de 7 cabeças, mas é quase que só conversar mesmo. Espero que eu tenha conseguido esclarecer. Elas são, tipo, essas terapias elas são confidenciais e tem exceções que não são confidenciais? Toda sessão é confidencial. Não, o profissional, o psicólogo tem um código, né? Eu tenho um conselho de ética do psicólogo, eu tenho o CRP, que é o conselho, que é uma credencial que é o conselho de classe, né? Que cada profissional tem, que a gente está sujeito a isso. Se, por exemplo, uma pessoa foi para um psicólogo, esse psicólogo falou alguma informação, esse psicólogo pode ter penalidades previstas dentro desse código por ter quebrado essa ética, né? Porque o que fala ali é super sigiloso, ele tem que preservar, né? Existem situações que o psicólogo pode falar, que é assim, se a pessoa está correndo algum risco de vida, né, então está se sentindo ameaçada, se existe algum risco de vida, ela vai precisar quebrar esse vínculo, sim, porque ela está correndo risco e você sabe disso, você não pode segurar, então ela vai precisar falar com as autoridades competentes. Existe protocolo para isso, existe orientação também do profissional psicólogo para isso, né? Se algum psicólogo, por exemplo, vê eu falando e ele é recente ou
é estagiário, cada conselho de classe tem um canal aberto que eles orientam os profissionais, os psicólogos, nessas situações, né? Existem outras também, como, por exemplo, a justiça pode pedir para que o psicólogo faça um parecer por alguma razão, ou porque a pessoa cometeu algum crime, ou por uma separação, no caso de uma criança. E aí é falar do mínimo necessário, só o que é importante para ser resolvida alguma questão. Não é também que não pode ser falado tudo que a pessoa fala. É o mínimo necessário mesmo, também existe todo um protocolo para isso. Então, tudo que é tratado em sessão é muito sério. E se o psicólogo falar e sair desse, né, falar o que não deveria ter falado, ele pode ser penalizado por isso. Muito obrigada. Imagina. Quais são as habilidades e qualidades de um bom psicólogo? E aproveitando também as habilidades e qualidades de um mau psicólogo. Como dá para diferenciar de um bom e um psicólogo ruim? É uma pergunta muito boa. Bom, da parte, vou colocar assim do lado de cá, né? O profissional bom é um profissional que faz terapia, porque é necessário que ele faça a própria terapia. É um profissional que tem um conhecimento, que estuda, né? E que faz supervisão. Supervisão é quando um profissional com mais experiência, isso dentro da área clínica, tá? Então, um bom profissional, ele geralmente faz a própria terapia, estuda, né? Tem um bom conhecimento e faz supervisão. Agora, do ponto de vista do paciente, que eu imagino que vocês estejam perguntando, aquele profissional que você vê que não vai te julgar, você percebe que não existe julgamento, que você pode falar de qualquer assunto, que ele não vai ficar te dando conselhos do que você deve e o que você não deve fazer. Isso não cabe ao profissional, né? Dizer o que você deve fazer. Cabe ao profissional te ajudar e te entender para você tomar as suas próprias decisões. Então, se é um profissional que mistura as coisas, né? Que às vezes fala muito conteúdo pessoal, né? Eu sei que existem algumas orientações dentro da psicologia que permitem que você tire que a gente fala que é neutralidade. O profissional ali, o ideal é que ele não fale da sua vida pessoal, porque isso pode implicar, por exemplo, se eu não sou religiosa, ou se eu sou ateu, por exemplo, vamos supor que eu sou ateu, e aí eu vou falar com alguém que é super religioso, essa pessoa talvez não se sinta confortável de falar com um psicólogo que é ateu, né? Se o psicólogo ele é ateu, ele vai ouvir um religioso, ele não pode julgar esse religioso, a religião é importante para essa pessoa, então ele tem que respeitar isso. Então a gente vai perceber se um bom profissional, assim, se ele vai saber separar, se ele vai ser um profissional e vai ouvir você e respeitar aí tudo que você está falando, independente das escolhas e a questão pessoal dele tem que ficar na casa dele, né, com ele, e não trazer para a sessão. Então, acho que isso é um ponto importante para saber se um profissional é bom, né? Saber o currículo, às vezes, também ajuda. Não é só isso, às vezes a pessoa é super estudada, mas às vezes tem alguma questão que faz com que ele não fica muito bem. E eu acho que o oposto vale o mesmo. Um mau profissional é aquele que pode misturar as coisas, vai dizer o que você deve fazer, vai te dar conselhos, e o papel do psicólogo clínico, no caso, né? Eu estou entendendo que a gente está falando mais da área clínica, mas isso também vale para todos. O psicólogo tem que ser sigiloso em tudo, né? Independente da área que ele tiver, tudo que é falado para ele, ele precisa segurar isso com ele. E eu acredito que é um ponto importante para saber quando ele é um bom profissional e quando ele é um mau profissional. Eu queria só acrescentar uma coisa nessa pergunta. Porque, assim, também, existe uma questão, assim como eu falei, o psicólogo, ele é humano. E, às vezes, igual uma medicação, às vezes, para cada pessoa funciona de um jeito diferente, dependendo da medicação. E o profissional, às vezes, também tem isso. Então, às vezes, você vai no profissional que você não foi com a cara dele, sabe? Você achou que a pessoa foi meio assim, sabe? E, às vezes, a pessoa é um bom profissional, mas não bateu o santo, por assim dizer, ou a energia não bateu, ou o jeito que a pessoa falou é meio esquisito. Então, não desista por causa disso. Vai para um outro profissional que às vezes vai falar mais a sua língua, você vai sentir um jeito mais bacana, né?
vai se sentir mais confortável. Às vezes só o jeito, porque apesar, cada profissional tem um jeitinho de falar, um jeitinho de se expressar, às vezes isso interfere. Então, como somos humanos antes de ser profissionais, isso vai passar pela a forma que a gente age. Então, eu sempre falo, todos os meus pacientes já ouviram isso, às vezes você não vai se dar bem comigo porque o jeitinho que eu falo não rolou, tenta com outro, porque a terapia não é para mim, como profissional, a terapia é para quem vai. Então, ela precisa se sentir bem com isso. Então, não desista porque você tentou uma vez. Eu tenho uma paciente que eu sou a quarta psicóloga que acabou dando certo, que outros psicólogos acabou não acontecendo, né? Então, é importante não desistir. Eu sei que é difícil a gente se abrir, mas é importante não desistir porque a desistência não é do profissional, é a desistência do paciente. E quando uma pessoa procura um profissional, o psicólogo, quando ela deve procurar? Quando ela deve procurar, sempre Isso. que ela se sentir vontade. Né? Tem gente que vai para saber como é, mais difícil, né? Mas normalmente é porque tem alguma coisa que quer falar ali e depois descobre que, eu precisava falar disso, né? Você vai sentir quando você estiver afim de falar com alguém neutro, alguém que não vai te julgar. Alguém que não sabe, às vezes, das suas coisas. Porque se a gente falar com a amiga vai falar, vai ser legal, mas ela vai falar dentro da experiência dela. Ela vai provavelmente julgar você, porque faz parte, né? Vai te dar conselhos. E o psicólogo não é para, né, não tá ali para isso exatamente, né? Tá ali para acolher. Mas a primeira pergunta que vocês fizeram, se essa pessoa que está pensando em te julgar, ela deve ir para o psicólogo, né? Então, se existe um sofrimento emocional, ela precisa procurar um psicólogo. Se existe qualquer sofrimento, é passível de ir no psicólogo. Perfeito. Eu só quero puxar uma pergunta de um ponto que você falou que está entre as nossas perguntas também, que é: psicólogos podem receitar medicamentos quando necessário? Isso não é um papel do psiquiatra? Tem alguma diferença? Em nenhuma hipótese o psicólogo pode receitar qualquer medicação. Para receitar medicação, tem que ter formação médica, né? Então, o psicólogo ele não é formado em medicina, ele é formado em psicologia. Na matéria de psicologia, tem o psicofármaco, mas na formação de psicologia não tem a parte que habilita a gente a fazer qualquer medicação. Então, a medicação é sim com o psiquiatra. Então, se é um caso, por exemplo, de uma ansiedade muito alta, e eu percebo que a possibilidade de que talvez a pessoa precise tomar medicação, eu consigo identificar quando a pessoa precisa tomar a medicação. Aí eu encaminho para o psiquiatra. Né? Aí o psiquiatra vai avaliar se deve realmente fazer a medicação e qual medicação utilizar e a dosagem. Não é o papel do psicólogo. Acho que até eu não sabia disso. Teve uma pessoa que perguntou o que seria o ataque de pânico. O ataque de pânico, ele tem vários tipos, né? Normalmente a pessoa tem dificuldade na respiração, suor nas mãos, acredita que algo vai acontecer, ela tem uma modificação ali na forma de raciocínio, porque ela fica numa ansiedade muito alta, o medo fica muito alto, né? Então, é passível de ser tratado em terapia, pode precisar de medicação, então já seria com o psiquiatra, né? Um trabalho conjunto entre o psiquiatra e o psicólogo. A pessoa sente que vai acontecer alguma coisa com ela ou com alguém, né? E tem sintomas físicos, né? Dificuldade na respiração, suor nas mãos, né? Existe aí uma variação, algumas pessoas sentem algumas coisas, alguns sintomas diferentes, mas basicamente é isso. Não sei se deu para entender. Em relação à medicação, eu acho legal até falar que, assim, uma imagem bacana é pensar que, às vezes, por exemplo, uma pessoa extremamente ansiosa, né? As pessoas têm uma dificuldade de lidar também com ir ao psiquiatra e tomar uma medicação. Acha que vai ser louca, que, imagina, eu sou, né?
E às vezes, hoje em dia, quem não é ansioso parece que não está no mundo, né? Todo mundo é ansioso hoje. E existem vários níveis de ansiedade. Então, existe uma ansiedade tão grande que às vezes uma medicação vai ajudar a controlar. Então, uma imagem, às vezes, que eu costumo dizer que ajuda, às vezes ajuda a ilustrar, é assim: a medicação, vamos supor que você está se afogando e você não sabe nadar. Então, a medicação é a boia. Ela ajuda você a não se afogar. E a terapia vai ajudar você a lidar, a ir aprendendo a nadar e de repente tirar essa boia e não precisar mais ficar nesse sufoco todo. É um exemplo perfeito. Como tentar lutar contra a ansiedade ou o que a gente faz antes de uma crise para tentar evitar? Então, vamos lá, são acho que duas questões que eu vou precisar separar, tá? O que ajuda a lidar com a ansiedade, primeiro é importante você tentar entender o que está te trazendo essa ansiedade. E as coisas mais clássicas é você fazer o que gosta, você fazer exercício, entre outras coisas. Basicamente, está no núcleo de você relaxar, né? Mas o ideal é você tentar entender o que te deixa ansioso, porque se você começar a entender o que te deixa ansioso, né, você pode tentar encontrar formas de lidar com isso, né? As pessoas normalmente são muito ansiosas porque elas não entendem, é uma preocupação excessiva com o futuro, insegurança, né? Com o que pode vir, pensamentos desastrosos de que algo muito ruim vai acontecer e não sabe como lidar com aquilo, né? E isso é um dos pontos que a terapia pode ajudar muito da pessoa ir aprendendo a lidar com esse tipo de coisa, né? Não existe uma receita só para todo mundo. Cada ser humano é um universo, cada um tem um jeitinho. Então, já indo para a segunda parte, para evitar uma crise de ansiedade, tem essa primeira parte que é importante, tentar entender o que causa a ansiedade, o que traz uma crise, o que provoca a crise, né? Quando os meus pacientes que têm crise, eu brinco que a gente vai criar o próprio kit sobrevivência, né? Então, cada um vai criar o seu kit de sobrevivência. Então, o que te relaxa? Então, a pessoa tem que se conhecer, saber o que deixa ela bem, o que acalma ela, sabe? Descobrir o que acalma. Então, tem gente que se acalma mascando chiclete, tem gente que se acalma escutando um louvor, tem gente que se acalma tocando um instrumento, tem gente... Então, são infinitas, vai depender da história de cada um. E aí, quando a pessoa se preocupa com uma possível crise de ansiedade, eu falo assim, ó, qual que é o seu kit? O que você vai fazer se essa crise acontecer, né? E aí ela se prepara para essa crise. Não sei se eu consegui explicar. Qualquer coisa eu explico de outro jeito. Vocês conseguiram entender? Basicamente, resumindo, é muito importante a pessoa se entender, saber o que relaxa ela, o que tranquiliza ela, e em especial o que deixa ela ansiosa. Nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho, por isso que a terapia ajuda. Perguntaram assim: como quebrar o preconceito das pessoas em relação à terapia? Ah, e se alguém descobrir, me conta. Mas se a gente falar sobre preconceito, numa maneira geral, o que ajuda a quebrar o preconceito é o conhecimento. Porque o que é o preconceito? É a falta do conhecimento, é a falta de informação, né? Então as pessoas acham que o psicólogo é coisa para louco, mas as pessoas nem sabem o que é o louco. Na verdade, elas entendem que é alguma coisa. O louco é o que elas não entendem, é um comportamento que elas não entendem, que elas acham que não é normal e que elas não compreendem. Aí elas acham que é uma coisa louca, né? Tudo que a gente coloca que é louco é porque a gente não entende. Então, à medida que a gente tem o conhecimento de como funciona, né? Eu costumo ouvir muito assim, meu Deus, todo mundo devia fazer isso. Ou, nossa, como eu demorei, eu deveria ter feito isso antes. Porque ela conseguiu se entender. Porque ela conseguiu identificar. Então, quando a gente consegue se entender, a gente quer contar para todo mundo que a gente entendeu e que não é esse bicho de sete cabeças. Às vezes é difícil fazer sim terapia, porque toca em feridas, porque é difícil a gente olhar para as nossas próprias falhas. Geralmente as pessoas vão para falar das falhas alheias e percebem que elas também são falhas. E é difícil olhar. Não é todo mundo que consegue olhar para os próprios erros. Então tem essa parte difícil sim, mas há um ganho, né? Então
resumindo, para conseguir quebrar com o preconceito da terapia, seria realmente conhecimento. E não é, às vezes, numa conversa que a gente consegue fazer com que essa pessoa consiga entender como é um processo de terapia, como que funciona, né? Às vezes, geralmente, quem chega demora bastante para chegar e tem experiências outras, assim, que vai contando, assim, as pessoas vão percebendo, nossa, eu via como a pessoa gostava, falava bem de você, porque acaba vindo por indicação, o quanto, e aí ela foi vendo que a pessoa foi melhorando, então, por experiência de ver o outro melhorando através da terapia, né? Mas a maioria é quando não aguenta mais, infelizmente. Quando a pessoa não aguenta mais, ela precisa de ajuda e ela acaba indo quando ela não aguenta. Ela espera chegar no momento que ela já não aguenta mais, infelizmente.